Olá, seja muito bem-vinda à Live Mulheres Incríveis. Aqui a gente conversa sobre e com mulheres com superpoderes. Mulheres como você, mulheres como eu, nós que somos mães, esposas, filhas, profissionais, tudo junto, misturado. A gente que resolve de um tudo, né? Especialistas em engenharia, mecânica, eletrônica, desatadoras de nós. Nós que somos professoras dos nossos filhos, somos terapeutas dos nossos amigos, somos coaches dos nossos maridos. A gente corre para bater o escanteio e corre lá na área para cabecear para o gol. A gente que dá nó em pingo d'água, a gente que transforma o limão naquela limonada, né? Todas nós, mulheres incríveis, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Uirá. E a gente hoje vai conversar sobre a mulher profissional. Esse ser malabarista que desafia todas as regras da física, da lógica. E ela segue assim, firme e forte, às vezes nem tão firme, mas sempre forte, né? Tentando não se deixar abater pelos contratempos do dia a dia, que são muitos, né? Então a gente vai conversar sobre a mãe profissional. A minha convidada de hoje é a Juscelene Santana. A Jussi, ela é atriz, ela é pesquisadora e ela é diretora do Instituto Martim Gonçalves. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Cadê ela? Cadê ela? Será que ela chegou? Aceitou, Jussi? Olá! Eba, que alegria! Ai, que maravilha! Tô tão feliz. Ai, que maravilha! Eu também. Tomara que a conexão, tomara que a internet nos ajude, colabore com a gente, né? Ai, vai colaborar. Colabore, tá? Que é assim, a gente manda. Pois é, Olha exatamente. eu aumentando a luz aqui pra ficar. Olá, que bom! Vários amigos chegando aqui. A Ilane é minha afilhada também. A minha primeira afilhada. Tô falando com você que é minha Hum, comadre. A Ilane tá entrando aqui. Ela fez aniversário no dia 31 agora de janeiro. Num dia muito olha só, especial. que legal, né? Que o Vincent daqui, que é seu, como é que a gente chama? Afilhado. Ai, gente, afilhado. Gente, eu tava aqui, sobrinho também, né? Ele é do dia 28 e ela é do dia Filho. 31. Delícia, filho, né? Filho afilhado. Mandar um beijo pra Tá. Alice. Já tá aqui. Minha mãe tá aí, Alice, firme e forte. Antes de começar a live, ela já estava me avisando: olha, faltam 15 minutos. Eu falei, É tem essa isso aí, a gente diferença vai do falar horário disso. daqui. Pois é, Vai falar de exatamente mãe. disso. Que bom bater esse papo coletivo, né? Muito bom, muito bom. Estou muito feliz também de estar aqui. Obrigada pelo convite para falar Oh, sobre que bom. essa abordagem, né? Que assim, na verdade, é trans. Totalmente trans. E às vezes não dá para a gente falar disso nos outros momentos. E que é exatamente esse ponto Sim. que eu quero falar. Porque não dá para falar nisso dos outros momentos. Por que não? Uhum. Agora vamos começar com você se apresentando, Vamos. para a gente Ah, dar aquela contextualizada para a galera. meu nome é Juscelene Santana, eu sou atriz, eu sou jornalista de formação, mas hoje eu não exerço mais o jornalismo dentro da mídia. E por conta dessas duas formações, eu fiz uma pesquisa que me levou ao que hoje eu me intitulo como foco do meu trabalho, que é a direção do Instituto Martim Gonçalves, que foi eu que criei, com o apoio de uma galera enorme, entre eles o Irá, que está aqui, é minha parceira, jogou energia, joga energia, e energia é muito bom. Além de outros serviços, digamos assim, que também são mantenedores da ideia que cada vez mais se concretiza. Então, eu sou Juscelene, atriz, diretora do Instituto Martim Gonçalves, e eu fiz isso sendo mãe de duas filhas, a Ana Luísa, que tem 12 anos, vai fazer 13, e Helena,
que fez agora, dia 30 de janeiro, essa galera, Os os aquarianos. aquarianos na minha vida. Meu irmão vai fazer dia 9 de fevereiro. E aí, como vocês já viram, eu sou baiana, tô com meu sotaque aqui e carrego, o Virá também, tá lá na Dinamarca, cheio de sotaque. E Carregando o sotaque. a gente carrega, né, quando a gente tá afim também. Eu não, ou se é ele que me carrega. Muito bom, muito bom. Então, eu acho que para apresentar é isso aí. Sigam a página do Instituto Martim, que a gente trabalha lá com muita documentação, informação sobre teatro, sobre curso, mas sobretudo sobre a memória do Brasil, né? Esse que é o foco. Assim, Uhum. quem somos nós? E o que é que o teatro pode contribuir para a gente ser o que é, já é, né? Ter consciência do nosso corpo. Eu vou colocar, depois quando eu postar o vídeo, eu coloco também o link para o Instituto, e aí a galera vai lá dar uma olhada e uma contribuída também, Ah, ótimo. uma participada. E você falou uma coisa assim primeiro eu queria começar fazendo uma coisa, que eu sempre que eu vou fazer minhas lives, as coisas assim, eu sempre tiro uma carta do tarô. Desculpa, eu vou tentar abrir. Sim, tô Você ouvindo. tá aí? Você tá aí? Tô aqui. Aí, voltou? Então, eu sempre dou aquela centrada, aquela respirada, aquela concentrada, e aí eu tiro uma carta do tarô, assim, eu penso comigo mesma, assim, como é que eu posso, o que que eu posso fazer de melhor dessa live, assim, como é que eu posso usar isso para contribuir o máximo e o melhor possível para esse assunto sobre o qual eu estou conversando agora, né? Aí eu sempre puxo uma carta e aí uso ela, assim, meio como um norte para mim. E aí eu sempre faço isso sozinha, eu comigo. E aí hoje eu queria te propor se a gente pode fazer juntas. Claro, vamos lá. Eu tô Ai, que assim. ótimo. E aí, assim, então o que eu já estava aqui, antes da gente entrar, eu já estava aqui dando a embaralhada no tarô, né? E pensando assim, como é que a gente pode, com o nosso papo, contribuir da melhor forma possível nesse momento para essa conversa sobre a mulher e a maternidade real, né? Sobre como é que você colocaria isso assim numa frase? Eu pensei na maternidade real. Como é que Numa você pensaria frase, isso? eu tenho uma certa, na verdade, concepção que é a seguinte. Eu estava pesquisando, né? Falei de tudo que a gente já tinha falado, além de tudo que a gente já fala. Eu fui para pesquisar assim, ó, maternidade versus vida profissional. Porque é uma Verso. expressão que já anda sozinha, não precisa ninguém apresentar essa expressão, ela está andando por aí, ela dá bom dia, ela dá boa noite. Aí eu pensei, eu li umas coisas e falei, aí eu falei, vamos pesquisar paternidade versus vida profissional. Então tinha muito pouca coisa, porque não é um problema colocado para os homens. Assim, Uhum, uhum, né? De uhum, um modo uhum. geral, a pressão não é aí. E aí, como é que você concilia sua paternidade, sua vida profissional? É uma pergunta colocada para a gente. Então, assim, eu Aham, queria aham. dizer que essa é uma pergunta colocada, deveria ser colocada para todos. Eu realmente Uhum, acredito naquele ditado de algum país da África, mas porque se fala africano, que é quem é responsável pela educação de uma criança é uma comunidade. É algo assim, né, a frase. Quem é uhum. responsável pela criança é uma É. comunidade, It né? takes a village to raise a child, yeah. Então, É. é isso mesmo. É preciso uma vila inteira para fazer crescer, né? Como é que a gente diz? Raise, para Para ajudar a crescer uma educar, criança. para crescer, sim, exatamente isso. E na verdade Uhum, é isso. E o que a gente faz é recortar. Então esse recorte que eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que uhum, atrás de uhum. todo recorte, ele exige uma violência. E eu queria falar sobre a violência. A fofa. A gente faz a listinha, né? Faz a listinha. Eu quero falar sobre isso. E a Então faz violência. assim, ó. Eu vou perguntar assim, eu vou fazer a pergunta pro Tarô assim. Como é que a gente pode, com o nosso papo, contribuir da melhor forma para essa discussão sobre maternidade versus ou plus vida profissional? Beleza. Ok.
Tava aqui já. Agora eu abro minhas cartinhas na mesa, que não vai dar pra ver, porque aqui tá o quadradinho tá desse tamanho aqui, ó. Mal cabe eu, imagina eu e minhas cartas. Hum, respirei, peguei uma cartinha. Ah, que isso? Ah, Não dá é pra... a Rainha de Espadas. Hum, Dá uma olhadinha nela aí. ok. Me fala o que você vê. Você consegue ver a carta direito ou a luz tá ruim? Consigo ela com. Eu vejo ela com a espada, né? Em riste, o poder de decidir. Mas, na verdade, a mão que levanta é uma mão desarmada. É uma mão que está convocando, na verdade. Essa mão, para mim, ela está convocando. É muito louco isso, assim, porque a Rainha de Espadas, ela é a rainha do tarô que fala sobre que ela tem o domínio do intelecto. Ela tem o domínio da carreira, da estratégia, da vida profissional. Ela é a personificação da mulher bem-sucedida, que é Uau! mãe, que é madura. Ela é uma mãe madura e bem sucedida profissionalmente, que é a rainha do mundo do intelecto, Uhum. que é o mundo do ar, né? Ela é a rainha do ar. Uhum. Ela é a senhora da mente. Então, assim, ela é a personificação máxima do feminino dentro de um mundo, dentro de uma seara que é masculina, que é essa seara do ar, né? Uhum. E eu falo masculino e feminino, não é assim, homem e mulher. A gente não vai entrar, a gente não precisa entrar nesses pormenores aqui, assim, não é homem e mulher, né? É o masculino e Uhum. feminino que tem em todos os. E o ar, ele é um elemento, sobretudo, masculino, de essência masculina. Esse é o elemento da guerra, né? Aqui a gente tem as espadas como uma. Então, assim, isso eu acho muito incrível, assim, quando as simbologias são tão óbvias que não precisa nem de muita abstração. Obrigada, planeta, universo, eu entendi. Então, assim, para mim, assim, o conselho do tarô em relação ao nosso papo, como é que a gente pode contribuir, a gente trazendo exatamente essa discussão à tona de como é que essas coisas se juntam, como é que é o i ou, né, e como é que a gente, como é que são as harmonias possíveis dentro das desarmonias mesmo, né? Uhum. Aí já é uma pergunta, é para me colocar? Sempre, Não, porque sempre. podia ser. Não, não isso, e medo, né? Medo porque eu posso me colocar e aí não voltar mais, mas sobe o balão. Tá no ar. É, tem uma Hum. amiga minha que eu acho que vai estar presente nessa conversa em espírito, porque a gente se provoca muito também, é mãe, tá fazendo doutorado, então tá nessa batalha que é, né? Ela falou, uma vez ela começou, quando ela chegou aqui no instituto, é a minha casa, por enquanto eu não tenho uma sede, e o material tá todo aqui, isso significa muita coisa, porque tá os meus filhos todos aqui. Ela falou assim, Jusceline, como é que você consegue? A primeira coisa que eu olhei para ela, eu falei assim, eu não consigo. Como assim eu consigo? De onde você está tirando que eu consigo? Que imagem que você faz de mim? Que eu consigo? Você tá louca, eu não Hum. consigo. Então eu também entrei, aí vamos entrar, vamos desenvolver isso, né? Eu sou uma pessoa que projeta muito, eu sou uma pessoa de muitos sonhos, eu sempre fui uma menina muito sonhadora e muito prática. Eu sempre fui da concretude também, né? Tenho uma minha vida que vem do concreto, literalmente, vem da área de engenharia civil, aí foi pela técnica que eu conquistei um lugar dentro da educação, porque era uma escola pública, que eu estudei a vida toda em escola pública, aquela coisa toda de menina da periferia de Salvador, que também não tinha recurso, né, para continuar seu processo. Então, eu sempre gostei de ver as coisas feitas. E isso cria uma ilusão, porque entre a minha projeção e o que eu E faço, a edificação disso no mundo, né? existe um gap. E eu acho que o grande desafio foi lidar com esse gap, está sendo, está sendo, lidar com esse gap, com essa, a falta.
como algo constitutivo, algo que faz parte. A falta, o improcesso, a presença, a falta, né, do que eu projetei, a presença das crianças, a mistura dos assuntos. Eu acho Hum. muito lindo quem diz assim, tem que separar. Mas é isso que eu estou falando. Eu acho que por trás dessa frase existe uma violência, que é a violência do patriarcado, amores. Eu odeio essas palavras às vezes, sabe assim? Porque ela cria um muro. Os meninos, digamos Ah, assim, que estão assistindo, plac, vão desligar. Mas já assim, desliga. pelo amor de Deus, o que é que acontece? Acontece assim, existe uma maneira de produzir um mundo que ela é facilitada com a separação. A separação do quê? Do que atrapalha os animais, as crianças, o som, o barulho. Só que isso esconde, eu sou brechiana, isso esconde um bastidor de feitura. Uhum, Então uhum, eu quero uhum, saber com quem uhum. estão as crianças para você estar aqui agora, Pra você estar separando. entendeu? Ou daqui a pouco vai Não. entrar, ou daqui a pouco pode criar o distúrbio, daqui a pouco vai entrar, né? Integrar. E digo, não há problema em separar. O que eu acho problema é quando só um fica com essa função. Eu acho essa é o problema. Uhum, Esse que é o problema para uhum, mim. Digamos, eu aham. estava pensando muito Mas, sobre essa live, desculpa, perdão, para concluir esse assunto. menina, Porque aí eu estava pensando assim, Ju, se vamos combinar, existem trabalhos de alta periculosidade, como a extração de petróleo numa mina, as crianças não vão estar lá correndo, as crianças não vão estar ali. Ok, faz parte da conquista que mulheres também ocupem aquele lugar, que aquele lugar não seja só dos homens, que as crianças, pensar onde as crianças. Eu não sei se você lembra de um programa de rádio que passava em Salvador, era a M. Mas ele falava assim: a hum. senhora sabe onde estão os seus filhinhos agora? Tananana. Aí passava uma música, não lembra disso, não. Minha avó Não. assistia, eu amava. A senhora sabe? Ele parava o programa e falava: a senhora sabe onde estão os seus filhinhos agora? Então, assim, você sabe onde. Você ter a tranquilidade de onde estão os seus filhinhos agora, ela com certeza não é uma atribuição só das mulheres. Com certeza, Uhum. se a gente cria um mundo onde essa esse distúrbio pode entrar, o mundo vai andar mais devagar. Eu acho que o mundo precisa andar mais devagar, sabe? O mundo não Então, precisa andar tão rápido. O que mundo precisa... tanta pressa? Para que tanta pressa? E assim, eu concordo com você, eu acho que essa pressa é uma pressa que ignora o resto. É uma pressa que é a pressa pela pressa. E a partir do momento que ela ignora as conjunturas, ela ignora todos os detalhes, né? É uma pressa que passa por cima dos detalhes. Com certeza. E detalhe, a vida diária ela é feita de detalhes. Então, assim, a gente não vive independente dos detalhes. Não. A gente vive com os detalhes, a gente vive, às vezes, apesar dos detalhes. A gente viver é parte de lidar com os detalhes, né? Uhum. Então, assim, a pressa, ela passa que nem um rolo compressor em cima dos detalhes e todas essas disturbances, né? Todas essas coisas que estão fora da linha comum, né? Elas são a ideia é que se neutralize elas com esse rolo compressor. Mas neutralizar todos esses ups and downs que tem, neutralizar isso significa que alguém tem que tomar conta disso, porque você não simplesmente passa com o rolo compressor e as coisas deixam de existir. Ah, as pessoas têm as pessoas têm as necessidades da vida que continuam ali com pressa ou sem a pressa, né? Então, assim, filhos, eles vão continuar existindo, quer você tenha pressa, quer você não tenha pressa. Você está com fome, você vai continuar com fome se você não se der de comer. Quer você esteja com pressa ou não esteja com pressa. Então, o rolo compressor, ele pode passar e ensinar pra gente que a gente não precisa comer tantas vezes por dia, que a gente não precisa demorar tanto tempo degustando o alimento, que a gente não precisa, né, devotar tanto tempo para coisas que são tão sem importância, né? Mas, assim, essas coisas que são tão sem importância são as coisas que fazem o dia a dia, porque no final das contas a gente está correndo tanto para ir para onde? Meu Deus do céu! Você quer chegar lá, lá já passou, você correu de lá, Tava lá correndo. ficou atrás, e você vai ter que voltar.
E você continua correndo, e quanto mais você correr, mais longe de lá você vai estar, né? E você vai estar longe de lá, é um lugar que não existe. Que loucura é essa? Você quer chegar lá onde? Você quer chegar lá com um drink, aproveitando a natureza com sua família. Bom, você já está. Você já está com a sua família, você já está com um drink. Chega, calma, né? E a gente, como é criada também em outros processos, a gente pode cair nas armadilhas. Muitas armadilhas, né? Porque nós exigimos coisas de nós. Só que a gente precisa pensar. Eu não tô, primeira coisa, gaguejei porque eu não tô aqui para. Uma das coisas que eu estava pensando que era a seguinte: eu acho muito arriscado a gente criar regras para os outros, sobretudo nessa estrutura. A gente está falando, né, sobre coisas que A gente está atingem exatamente. a todas, todos, mas ao mesmo tempo acho que esse que é o desafio. Cada arranjo termina sendo muito particular. O que é que eu gostaria? Eu gostaria que a nossa sociedade seja cada vez mais desperta, emancipada para tudo isso que a gente está falando que fica fora da fotografia, para montar a fotografia perfeita, né? Tudo que faz é quem constrói as pirâmides, é Brecht realmente. Vem cá, como é que quem veio botar essa água aqui? Quem botou as minhas meias casadas na gaveta? Porque magicamente elas apareceram lá. Né? E meia a gente sabe que é um negócio, um problema. Meias brigam, somem, ficam desparelhadas para sempre. Eu tenho a teoria que as meias elas se casam com as tampas de Tupperware e num mundo mágico elas se encontram com as tampas de Tupperware e elas se casam e ficam por lá. Olha, mágico, porque realmente elas desaparecem, elas vão para um lugar muito melhor. Então, assim, o que eu queria que essa sociedade ela seja, e por isso a gente precisa falar o que está funcionando e o que não está, porque não pode ser tão dependente de cada agrupamento familiar. Eu acho que existem pessoas com problemas muito maiores do que outras. Porque Não, e assim, porque não é. Desculpa, Não, gente, eu I'm ia sorry. fazer uma redundância, porque tem um suporte, um arranjo, a mãe, a tia, a avó, a sogra, a parente tá, uma empregada, dararara. Claro que essas coisas funcionam diferente do Brasil para a Dinamarca. Claro. Por outro lado, na Dinamarca existem outras estruturas sociais. Então, né? Eu acredito que assim, eu acredito que a maternidade, assim como tudo na nossa vida, mas a gente está aqui falando sobre a experiência, a vivência da maternidade. A maternidade ela é vivida dentro de um contexto cultural, né? Então, assim, ela não é uma coisa independente, ela não corre paralelo. Você não simplesmente você deixa de lidar com outras coisas e passa a viver a maternidade. E aí, no momento em que seu filho fez 18 anos, 20 anos, saiu de casa, aí você pega o resto do mundo de volta. Não. Você teve filho, você continua vivendo com toda a estrutura que tem à sua volta, e a partir daquele momento que você tem filho, você começa a lidar com a forma que a sua cultura se posiciona em relação à maternidade, em relação à mãe, em relação aos distúrbios, à regra, né? Uhum. Então você começa a lidar com tudo isso. E cada cultura lida de forma diferente, apesar da gente viver de uma forma geral, na nossa e eu acho que assim, se a gente falar da nossa cultura ocidental, de uma forma assim mais, né, mais abrangente, assim, a gente vive numa cultura que é predominantemente, que as regras são predominantemente feitas para que, pelos homens e para que os homens sucedam, como é que fala? Succeed. Tem um sucesso. Para que eles se desenvolvam, né? Porque são regras feitas prioritariamente por eles. Então, claro, quem você entende melhor, né? Você entende melhor desse mundo que é o seu, né? Claro. Então você cria condições para que o seu mundo, claro, tenha essa prioridade, tenha esse sucesso. E aí, assim, quando a gente está vivendo não simplesmente a maternidade individual, e aí quando você fala de família para família, tem coisas, claro, que mudam de família para família, mas tem uma camada que é muito cultural. E aí, assim, quando a gente está falando de Brasil, de países latinos, né, a gente tem uma camada latina também nisso, que é diferente daqui, né? Então, assim, aqui a gente tem uma vivência ocidental,
E aí se acrescenta a camada da latinidade, né? Da forma como o macho é visto na sociedade latina, né? E a posição, a postura e o poder do masculino, a discrepância de poder que ainda existe entre o masculino e o feminino. E tudo isso é refletido muito forte na maternidade. E a gente vive isso, não é assim, um dia na vida, a gente vive isso nos detalhes do dia a dia. E Todos nós, eu todas nós. acho perfeito tudo que você falou. Me instiga a dizer que às vezes a gente vive e não tem consciência, né? A gente não tem consciência de tudo. A gente tem uma vida, uma visão da vida, eu imagino que nós tenhamos, eu e você, progressista e liberal. E às vezes a gente chega no mundo com a visão progressista e liberal, mas a vida tá te dando outras estruturas. Eu não queria usar a palavra estrutura, não, ela tá te dando outros caminhos. O funcionamento é outro. Então você não tá vendo, porque o discurso tá numa coisa e a ação tá em outra. Eu vivi isso muitas vezes. O discurso ele era aparentemente liberal, a coisa estava bacana, e quando eu fui viver, eu falei, mas gente, mas não tá, não tá bacana. E eu demorei para cair a ficha. Caiu a ficha muito, Olha, tá caindo ainda. tá caindo ainda, tá em processo. Olha só, eu vivo na Dinamarca, né? E assim, aqui é considerado um dos países de maior qualidade de gênero, né? Igualdade, equalidade não, igualdade de gênero. Desculpa que tem umas palavras que eu ouço tanto em inglês que eu acabo criando umas maluquices de umas traduções em português que não existem. Mas igualdade de gênero, assim, a Dinamarca é como um dos países de maior igualdade de gênero. E nos detalhes do dia a dia, e assim, eu tenho um marido que, assim, onde é que estão os meninos? Estão lá em casa com o marido, e assim, não é favor nenhum. Fazendo, cada um vai fazendo a sua parte. Agora chegou a Mas assim, nossa, né? Nosso momento. mas mesmo vivendo nessa sociedade em que, assim, eles são muito orgulhosos de falar de igualdade de gênero e da mulher, do papel da mulher na sociedade, plá. Mesmo assim, eu, no dia a dia, nos detalhes do dia a dia, eu sou muito mais cobrada sobre o bem-estar, o cuidado e a manutenção dos meus filhos e da minha casa do que o meu marido. Que louco. Isso é uma coisa que a gente conversa em casa, assim, não é da parte dele, entendeu? Entendo. É assim, o mundo em volta. Eu sei. Se as pessoas vierem vender sabão em pó, elas vão tentar vender sabão em pó para mim. Uhum. Na Dinamarca. Tanto faz, né? Que louco. Na Dinamarca, na Itinga, em São Caetano, o sabão em pó, quem resolve é a dona da casa, né? Então, assim, tem vários momentos em que eu me deparo com esses pequenos detalhes, que é como você falou, o discurso é muito inclusivo, é muito aberto, é muito progressista, mas o detalhe do dia a dia, a gente ainda tem muito caminho, muita poeira para comer nessa viagem, entendeu? Porque é muito caminho pela frente para que as coisas, eu acredito que é muito caminho pela frente para que as coisas se transformem, não se transformem, porque nada se transforma, mas para que as coisas evoluam para uma naturalidade da igualdade, que não é uma igualdade que precisa ser, sabe, assim, empurrada goela abaixo, reivindicada, reclamada, não. Uma igualdade que é natural, porque não seria, né? Por que sou eu que resolvo do sabão em pó? Gente, o que eu sei de sabão em pó? Inclusive lá em casa, quem lava as roupas é o marido. Ninguém sabe muito bem disso, mas lá em casa pega quem o que é melhor para você. Quer dizer, cada um pega a sua especialidade, gente. A divisão internacional do trabalho. Também acho, né? Cada um tem uma aptidão, pelo amor de Deus. Deveria ser assim, mas não é assim. Exatamente, concordo totalmente. E às vezes acho assim que existem bolsões de desenvolvimento no Brasil, ilhas, o velho Haiti, né? Uma expressão péssima, e a Bélgica. Eu acho que é Haiti e Bélgica que falam. Os bolsões, né? De muito desenvolvimento, de progressistas convivendo com uma certa liberalidade. E existem ambientes onde o espaço do cuidador é o espaço da mulher, o espaço da limpeza é o espaço da menina, da mulher também, é o lugar da vassoura. A vassoura é entregue de presente para uma criança mulher. Aqui a gente vive discutindo isso, né? O fogãozinho, uma geladeira,
o bebê se dá para a criança Diferente. menina, com assim, sem pensar. Então, o que, que não é pensado, né? O que, que é naturalizado, é que a gente precisa desnaturalizar. E sem choque, porque o que cria o choque, esses espaços, né, do que é do masculino, o que é do feminino, nesses aspectos mais, sei lá, ligados à genitália até, né, que é exatamente esse problema da confluência dos dois e não são. O que a gente faz e a gente vê é o susto de uma bobagem. Uhum, Um pai ficar assustado porque o filho pediu para ganhar uma sereia, uma Barbie sereia. Ou o pai ser uhum, endeusado porque deu uma Barbie sereia. aham, Eu aham, vi no Quebrando o Tabu um pai uhum, sendo louvado porque deu uma Barbie sereia. Eu falei, bom, uhum. tudo bem, né? Eu falei, caraca, me poupa, tá ótimo, já era, oi. Mas é aí que a gente tá. Ainda estamos aí, É, a ainda gente tá estamos aí. nesse ponto. Como a gente está falando dessa coisa da vivência da cultura dentro da maternidade, ou da vivência da maternidade dentro da cultura, né? Eu queria só dizer uma coisa que eu acho que se faz muito importante, assim, na minha percepção disso. É que, assim, eu sei que somos diferentes dentro de culturas diferentes e com demandas e expectativas diferentes sobre nós. Então, assim, eu sei que a maternidade vivenciada por mulheres diferentes, ela também ela é vivenciada de forma diferente. O que eu quero dizer é assim, eu sou estrangeira e eu vivo num país onde estrangeiros não são bem-vindos. E assim, não são mesmo, e não são assim, culturalmente eles não são abertos. E desde 2015, mais ou menos, politicamente, também existe um endurecimento da política, principalmente voltado às políticas de estrangeiros. Eles passaram, assim, mudaram o governo aqui virou um governo de extrema-direita, de 2015 a 2019, e eles, para tudo, eles culparam os estrangeiros. Eles fizeram, assim, desmontaram várias coisas no país, de saúde, educação, fizeram barbaridades e culparam os estrangeiros por tudo isso. Estou só dando um pouquinho do contexto. Então, assim, ser estrangeiro aqui nunca foi uma coisa assim, tipo, ai, que legal. Não é, eles não são um povo curioso em relação ao diferente. Eles são um povo que rejeita o diferente. Culturalmente, eles são assim. E, politicamente, as coisas ficaram até um pouco mais difíceis de 5, 6 anos para cá. Então, assim, viver aqui onde eu vivo, estar onde eu estou, é, por si só, um ato de rebeldia. Onde eu vivo, o meu viver é um ato de rebeldia, porque o esperado, assim, o esperado é que eu já tivesse desistido há muito tempo atrás. Com marido dinamarquês, com filhos dinamarqueses, não tem essa, entendeu? Assim, não tem nenhuma, não tem uma inclusão, entendeu? Então, assim, a vivência da maternidade já é uma coisa. Então, quando eu tive o meu primeiro filho, dentro dessa estrutura, isso me causou um estranhamento do estranhamento, entendeu? Que é o do você colocar uma criança no mundo que dentro de um mundo que você ainda não conhece direito, você ainda está descobrindo esse mundo para você, e você ensinar essa cultura, e você criar essa criança dentro dessa cultura que te rejeita, né? Então, e aí assim, eu tô falando isso não numa posição de vítima, não é isso, eu tô aqui porque eu Uhum, quero, né? uhum. Que se fosse para eu desistir, eu desistiria. Pegava os meninos, pegava o marido e os meninos, botava nas costas e levava para o Não, Brasil. claro. Mas assim, não era uma postura de vítima, mas assim, era uma postura de me colocando nessa posição de qual é a minha experiência específica da maternidade dentro do meu âmbito cultural. E por isso, assim, aonde eu quero chegar é que, assim, eu acho que mulheres diferentes vivenciam a maternidade de formas diferentes. Eu acho que a mulher negra, por exemplo, num país como o Brasil, ela vivencia a maternidade de uma forma diferente da mulher branca. Com certeza. Com Porque certeza. o que culturalmente é colocado em cima dela
é muito diferente do que é colocado em cima da mulher branca. A mulher de classe média, né? A mulher branca de classe média é muito diferente. Então, assim, são muitas maternidades, São, né? E concordo. são muitas struggles, muitas batalhas que são muito individuais. Então, assim, se a gente pensa que tem esse contexto cultural maior e Fechou. tem as batalhas individuais, né? Ó, mudou a luz? Mudou. Acabou aqui a luz. Acabou a luz. Eu falei, coisas iriam acontecer. Até gostei mais dessa luz, sabe? Achei Hum, mais verdadeira. Eu tava, tá boa, tá boa. Eu gostei também. cara, deixa eu. Eu gostei da maçãzinha, a maçãzinha do rosto, tá bonitinha com essa luz assim, tá? Eu liguei o computador de novo, eu acho que eu vou voltar aquela luz, eu não sei se vai ficar meio. Não irá, eu concordo completamente. Assim, a gente percebe os territórios, percebe as fronteiras e percebe as zonas de influências de determinadas circunstâncias. A circunstância econômica, a circunstância de raça, né, as questões de raça no Brasil que são profundas, gigantescas, perversas. Assim, você falando, ou eu vivi a minha vida inteira, minha formação foi feita em São Caetano, bairro periférico, você conhece minha história de Salvador. Eu, lado a lado dos meus amigos, assim, eu tenho milhares de exemplos que são diferenciados. E outros que eu fico vendo na internet, as mães falando, e que me tocam profundamente, como, por exemplo, você ter que sair de casa com um objeto que é teu com tua nota. Eu nunca vivi essa experiência. Uhum, uhum, Porque vão te parar e vão perguntar o que é isso aí, de quem é? Você pode provar que é uhum, seu? Outra coisa, agora mesmo, ontem, o Rio de Janeiro é cheio de experiência. A gente vive numa guerra. O Rio de Janeiro, o Brasil, mais assim o Rio, ele é uma guerra. Vive em guerra, crianças recebem tiro de fuzil com uma frequência absurda, é só botar aí. E ontem, uma senhora foi morta andando pela rua, foi fechada uma troca de tiros. Então, essas pessoas morrem fuziladas no Brasil, como se morrem numa guerra. E a gente vive como se amanhã. Não, você vai pegar o ônibus, você vai pagar suas contas, você vai. É muito insano isso, porque não deveria ter normalidade, entendeu? Na minha opinião. A gente deveria parar tudo, parar essa brincadeira, consertar isso e dizer assim: só voltamos ao normal quando tivermos condições de trabalhar normal. Estamos numa guerra. uhum. Ó, a luz, a louca. Estamos, Valeu. estamos numa guerra. Acho que é melhor botar a luz, sei, para você trabalhar depois. Então, eu acho que criar filhos nessas circunstâncias são totalmente, não tem comparação. O Brasil é de uma desigualdade doentia. Ele causa pessoas doentes. Uhum, Né? uhum. A Sim, sim. sociedade, ela é patológica. Ela vive na sua patologia cotidiana. Né? A gente tá cheio de exemplos aqui. Posso só começar a falar e não parar mais. Uhum. Desde o quarto da empregada, desde a maneira, a possibilidade de ter um empregado, uma diarista, ou uma empregada fixa que durma no emprego. Isso é impossível aí. Aqui não tem a cultura disso. Aqui é cada um realmente que resolva suas coisas, lave seu banheiro, cuide dos seus filhos, faça o jantar na hora que chegar do trabalho, e todo mundo se vira muito nesse sentido. Mas assim, o que acontece? A gente tem uma estrutura de creches e escolas muito boas, que estão ali exatamente para tornar isso possível, né? Então, assim, você tem desde muito cedo, você paga por isso, mas desde muito cedo você tem creche, a creche é o dia todo, você usa ela as horas que você precisar, então se você tem um trabalho de 8 horas de trabalho, você vai ter 8 horas ou até 9 horas, se você precisar, de creche, entendeu? Então, assim, existe uma estrutura Uhum. que possibilita que você trabalhe e que você tenha filhos e que você busque os meninos na creche, vai chegar em casa e vai fazer o jantar e nos finais de semana junta você com o marido e os dois vão fazer a faxina da casa. É basicamente assim, né? Porque existe uma estrutura para isso. Então, todos pagam os impostos para que a estrutura exista e a estrutura está ali para todo mundo, Uhum. né? Então, e assim, existe uma coisa que eles são muito orgulhosos aqui, é exatamente que essa hierarquia entre profissões
ela não existe, ou ela é muito diluída, assim. Uhum. Então as pessoas, as pessoas elas não são o trabalho delas também, sabe? As Sei. pessoas elas não são o trabalho delas, as pessoas elas são muito mais do que elas fazem depois do trabalho. Então assim, o esporte que ela faz, o hobby que ela tem, a, do que ela trabalha naquelas 8 horas. Aquelas 8 horas ela trabalha para ganhar dinheiro, pagar as contas, pagar os impostos dela e fazer parte dessa sociedade onde isso é muito importante. É muito importante que você faça, que você esteja dentro dessa roda. O tempo de licença paternidade aí, quanto é, sabe? Então, aqui não é o país mais desenvolvido nisso, não. Aqui eles estão discutindo melhorar isso, mas assim, aqui o que eles têm a gente tem uma licença que pode ser, hoje em dia pode ser compartilhada. Que é O eu acho tempo. que tem, a mulher ela tem 3 meses, eu não me lembro direito mais, porque isso já mudou, depois que a gente teve as nossas licenças por causa dos meninos, já mudou, mas a mulher tem 3 meses que é só dela, e aí tem mais 9 meses, né, que faz um ano, e esses, se eu não me engano, esses 9 meses eles podem ser divididos entre a mulher e o homem, entre a mãe e o pai. Então tem os 3 primeiros meses são só da mulher, obrigatoriamente 3 ou 4 meses, não lembro exatamente, mas os outros meses na formação do ano, né, que é um ano de cuidado, então pode ser dividido entre os pais ou as mães. Bom, eu realmente não lembro qual foi o país nórdico que a gente faz essa confusão, né? América Latina, países nórdicos. É tudo uma coisa só. Mas E é pequenininho. um que tinha 3 anos aí, que, Bom, né, é bonito, 3 anos eu acho bonito. me fala que eu vou mudar pra lá. 3 anos eu acho assim, uau! Queria te adorar ter 3 anos de licença paternidade. Aqui são 20 Teve. dias para o homem, É. 20 dias. Na época Então, de Ana dentro de uma Luísa estrutura era uma dessa, semana. como é que se esperar que o homem assuma a parte que lhe cabe, né? Que balance, quem pariu Mateus que balance, né? Que balance esse menino, né? Como é que a gente pode esperar dentro de uma estrutura dessa? E como é que a gente pode esperar que a mulher, ela, seja capaz de voltar ao mercado de trabalho, né, se recuperar do tempo que ela parou e que assim, voltar ao mercado de trabalho e que de certa forma continue dentro do seu caminho da carreira, né, de tudo isso que a maior parte de nós, ou grande parte de nós, ou algumas de nós, tinha antes de maternidade, que depois da maternidade as coisas vão se ressignificando. Então, assim, como é que a gente pare os filhos e cuida deles e continua, porque não é que, assim, acabou a licença maternidade, aí as crianças, né, desaparecem, você volta lá, pega seu emprego de novo, e aí vai trabalhar 8, 10, 12 horas, voltar para casa exausta, e aí comer um pedaço de pizza, não tem Imagina, mais isso, né? tudo muda. Nasceu, nasceu. Imagina, muda as 24 horas, muda seu corpo, muda sua cabeça, muda seu tempo, ritmo, sua energia, muda a maneira como você O queria foco morar, também. né? O que você acha que é. Foco. Desculpa, você falou alguma coisa e eu falhou. Não, eu falei foco, muda o seu foco também, Muda, né? muda. Por exemplo, o empreendedorismo, que é um foco do teu trabalho aqui, da página. O empreendedorismo, o feminino, ele tem uma curva, pelo menos no Brasil, ascendente pós a maternidade. O Uhum. empreendedorismo, o trabalho a partir de casa, da casa como escritório para realizar outras coisas, ou mesmo montar pequenas empresas, ela é uma necessidade, porque muitas mulheres, mas muitas mesmo, não conseguem voltar para aquele mercado de trabalho. Então, elas têm que Uhum. criar um outro modo de produção. Então, o Uhum. empreendedorismo feminino no Brasil, ele é motivado pela maternidade. Você tem que Uhum. arranjar um Uhum. dinheiro, você tem que produzir, nós estamos num sistema chamado capitalismo, né? Infelizmente, porque o trabalho que a gente faz não é remunerado. Imagina um trabalho de gestação de uma sociedade, dos membros da sociedade. É tipo assim,
Que horror, que problema, não, ou sei lá o quê. Não, e é tido como um atraso, né? Como um problema, como uma deficiência, né? Não, Tipo, a mulher perde o foco quando tem filho, porque ela não é tão produtiva. Tem essa história, né? Que a mulher, se ela volta pro emprego anterior, ela já não é mais tão produtiva quanto ela era antes, porque ela tem outro foco. gente, pelo amor de Ela Deus, tá a gente criando, bota tá a criança. A gente falando junto aqui, ótimo. A gente bota a criança na creche, digamos. Quantas viroses a criança pega? Quantas ligações? Ô, Venha gente, pegar seu quantas por bebê. semana? Quantas por semana você quer dizer, né? Parece que tem um E número. agora com o 56. corona, a criança tossiu, a creche liga. Agora tá melhor aqui, mas teve. Nossa, no começo do corona, eu me lembro que, assim, a primeira vez que eu entendi que alguma coisa estranha estava acontecendo foi que me ligaram da creche. E foi num dia que eu tinha entrevista de emprego. E aí me ligaram da creche, na época que eu estava procurando emprego para voltar, né, a trabalhar fora e tal. E aí me ligaram da creche, e foi com o Valentim, meu primeiro filho. Aí me ligaram e disseram assim: ó, ele tá tossindo, venha buscar. Falei, oi? Oi? E ah, eu tava com o Vincent, que também era pequeno ainda, né? E eu tentando voltar a trabalhar. E eu disse assim, pelo menos o Valentim, ele tá, o pessoal da creche é bacana, ele gosta de lá, e ele tá. E aí me liga assim, ó, ele tá tossindo, venha buscar. Eu dei um chilique naquela hora, eu falei assim, como assim eu tenho que buscar o menino? Porque ele tá tossindo, ele tá com febre, ele tá doente. Eu não posso, pelo amor de Deus, eu não posso buscar. Ah, mas agora é regra. Eu falei, agora é regra? Uma criança tosse, mas eles tossem o tempo inteiro. As crianças, elas tossem, assim, 3 meses de tosse que passa, e aí a gente faz o quê? E aí, assim, eu me lembro que eu fui buscar ele e eu disse assim, gente, mas eu não tô entendendo. E aí o Kenneth chegou em casa e eu falei, Kenneth, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, o menino tava tossindo. E ele falou, ah, mas é porque é regra nova, por causa do corona. Foi a primeira vez que realmente me caiu a ficha, que eu falei, ah. E eu dizia, Valentim, você tá bem? Tô, mãe. Você tá se sentindo doente? Não, mãe. Você tá com febre? Não, mãe. Eu disse, por que que você tá em casa? Eu precisava tanto nessa hora para me organizar, para poder voltar, assim, para poder ter, né? Assim, essa vida, a independência, voltar, de certa forma, deixar de ser simplesmente, né? Olha, simplesmente a mãe, que é um monte de coisa, né? E botar dinheiro em casa, né? Voltar a essa roda da vida que continua rodando e a gente tá assim, né? Que nem aquela brincadeira da corda, né? Que tá lá rodando e a gente saiu, tá com o bebê no colo, e a gente falou assim, peraí que eu vou entrar na corda, vou entrar com o bebê não dá. Ah, tá. Arruma alguém para cuidar do bebê um pouquinho, creche. Vou entrar na corda, né? E aí, que hora que eu entro? Qual é a hora de entrar na brincadeirinha da corda que eu vou conseguir entrar e não vou cair depois de tanto tempo sem pular e essas coisas todas, né? A metáfora toda. A gente já tá quase. Ai, gente. A gente vai ter que Meu terminar. Deus, está acabando. Ai, meu A pai. gente não. A gente nem arranhou a superfície, né? Não. Olha só, pra gente terminar, vamos fazer assim, ó. Pra gente terminar, eu queria que você me contasse, assim, na sua vivência, dentro da sua experiência, mulher, mãe, profissional, o que foi, assim, um momento né? Um momento de epifania que você entendeu que isso era uma vivência diferente de tudo que você tinha vivido antes, sabe? Assim, um momento em que ser mãe e profissional para você entendeu que era uma coisa extraordinária nesta vida. Cara, você vai ficar louca comigo, que eu vou falar. Mas assim, Lu? eu achei que a experiência da maternidade ia ser louca e etc. Antes. Antes. Eu não queria ter filho. Assim, eu estou casada com Marcela há 26 anos. Nós ficamos juntos 15 anos, 14, sem filhos. Marcelo sempre quis muito ter filhos. E a minha relação com o Marcelo, ela sempre foi muito fantasia de que nós dois nos bastávamos uma ilha. E eu não deixava que ninguém infiltrasse, né?
A gente estava falando isso até um dia desse. Tipo, tem 3 dias que eu estava falando assim, Marcelo, que pá, como você comigo, como foi, que loucura, né? Porque foi um convencimento, assim, da nossa relação. Ele sempre quis, nunca escondeu, e eu não queria, porque os exemplos que eu tinha ao meu redor, as mulheres que eu tinha ao redor, os homens que eu tinha ao redor, eles não tinham, sabe, nenhuma, não me encantavam. Eu não queria ser mãe, eu tinha minha carreira, eu tinha meus desafios, eu tenho. Então, naquela hora ali, eu fiz uma coisa dentro de mim que foi o passo. Você já falou. Foi na hora que eu descobri assim, gente, eu não vou ter esse filho se eu não tiver a ajuda dos universitários ao meu redor. Foi a primeira vez onde eu me senti, na verdade, precisando. Como é que era precisar dessa universidade aí ao meu redor? Era desde as estruturas que a gente mal tem, né, dos trabalhos. Eu tinha uma chefe que foi extremamente compreensiva. Ela fez o máximo para minha licença maternidade de 4 meses, que é no Brasil, se juntar com as minhas férias. Então eu fiquei 6 meses, porque as férias de professora eram 2 meses, foi no final do ano. Então ela fez o que ela pôde. Então eu contei com essa pessoa. Eu não ficava contando com as pessoas antes, não, sabe? Eu era meio assim. Mas então quando eu botei uma cria no mundo, eu fiquei precisando de alguém que segurasse minhas costas, porque eu já não podia naquela volta. Mas tem uma coisa que eu sinto bastante, Irá. Depende muito do tempo que a criança tem de vida. Você está como cuidador, e eu vou falar assim, cuidador de um bebê é diferente de você estar cuidador Uhum. de uma criança de 3 anos, de você estar como cuidador de uma criança de 7. Eu tenho uma criança de 9 que agora está fazendo capoeira nesse exato momento. Ainda está na capoeira. Eu vou pegar ela daqui a pouco, daqui a 25 minutos, que aqui vai ser 19h25. E a outra é adolescente. Ela não tem mais mãe, 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 mãe por segundo. Então, Uhum. a gente vai terceirizando, inclusive, para criança. Que também é uma coisa que brasileiro precisa fazer. Criança não pode ser um micro-rei que não pega na vassoura. Criança não pode ser um micro-rei que não lava a calcinha, não bota as coisas, usa cueca no lugar. Criança, sabe? Vai arrumar sua cama, não quer, preguiça. A gente fica com pena porque faz mil outras coisas, mas a gente vai colocando o assunto na roda. Então, Uhum. é isso. Assim, eu acho que o grande ahau, Ira, eu sei que parece assim, mas foi na hora que eu disse assim, não, eu vou. E foi uma luta engravidar, né? Eu Uhum. fiz um tratamento gigante, fiz uma operação e tal, quase morri. E aí, mas naquele momento eu disse assim, agora vai ser diferente, porque minha relação com o Marcelo era muito. Nós não ligávamos, nos bastávamos, não justificávamos nada. Mas aí depois as nossas férias viraram um problema de família do ratinho. Férias, um problema de família. Onde vocês vão Uhum. passar as Uhum. férias? Problema de Onde família. é? Passa a vinheta vermelha, depois passa a vinheta Antes branca ninguém, embaixo. News. antes ninguém ligava pra gente, né? Antes ninguém ligava. Faz o que você quiser, não tô nem aí. Depois que tem filho, aonde você vai? Como? Quando? Quanto Você vai fazer tempo? isso, vai criar, vai se mudar, você vai se mudar. Aí você Uhum. abre um pouco a guarda, inclusive, não, claro, você pode não ouvir, mandar, sei lá, mas você abaixa a sua guarda para determinadas coisas, porque você vai entrar numa negociação muito mais profunda com os outros. Você não pode, você não tá nessa para. Você tá para criar uma pessoa numa comunidade, numa sociedade, que nem o ditado da África. Eu acho que é nigeriano, né? Precisamos de uma comunidade para criar uma criança. E é verdade. Quando eu precisei de cirurgias, tive uma equipe aqui, outra equipe ali. Equipe, eu chamo de equipe uma coisa muito ampla, muito fragmentada. Já tive várias e vários alunos que me ajudaram. Alunos. Hoje eu tenho as minhas filhas que Uhum. me ajudam. Então, mas assim, não sou mais eu sozinha na roda. Então, descobrir essa sensação de que eu não era só, ela me doeu. Ela quebrou minha Uhum. vaidade. E aí eu comecei a ver De as coisas precisar. de. Eu comecei a ver os homens também que achavam que não falam da sua vida privada, resolvem tudo e não quer contar. Ah, eu queria tanto contar só um caso, não sei se vai cair. Não dá tempo, não dá tempo. A Então, gente tem que bom, fazer. A gente tem que fazer outra. que eu tenho um monte de histórias. Pois é, a gente tem que fazer um outra. A gente pode fazer Mãe Profissional 2. Cara, eu queria falar só uma outra coisa que tem muito a ver com o título que você Ah, deu para o trabalho aqui, para esse encontro de hoje, né? Mãe nós. profissional, né? E esse espaço, assim, autoconhecimento é fundamental, Ira.
O que você quer? O que você quer da tua vida, do teu mundo, da tua família? Cada mulher realmente se contenta de uma maneira, cada mulher tem um prazer. Tem mulheres que Uhum. realmente não querem trabalhar fora de casa, porque o trabalho da casa as contempla. Isso não é a questão. E Existem uhum. homens, como o marido de Meryl Streep, que tem um trabalho doméstico imenso. Eu amo aquela criatura, eu queria conhecer ele antes dela. Tudo seria diferente. O segredo de Meryl, o marido, Dom. Sabe Dom. até o nome dele. Sei, claro, Não, mas sei. assim, eu concordo com você, que assim, a gente se conhecer e a gente saber porque para cada uma é muito diferente, né? Para cada uma de nós tem uma ideia diferente do que é a realização, do que é a felicidade. E, consequentemente, os caminhos também são diferentes. Então, a gente ser capaz de conhecer o que é, o que nós somos, o que nos realiza, o que nos faz feliz, o que nos faz inteira, né? Então, assim, esse autoconhecimento é uma parte que é fundamental para a gente Fundamental. saber para onde a gente está indo, saber o Claro, caminho que a gente vai tomar para chegar onde a gente está, para onde a gente está indo, né? exatamente. Olha só, eu quero agradecer muito você ter aceitado esse convite, você ter participado desse papo hoje. Eu acho que o papo não termina aqui, né? Com certeza a gente ainda vai conversar muito sobre isso. Foi um prazer gigante conversar com você aqui. E eu quero agradecer também para todo mundo que estava aqui com a gente esse tempo todo. A gente tá com as nossas com a participação super bacana do começo ao final. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês. E a gente se vê na próxima live, a gente Adorei. se vê nos próximos vídeos e a gente continua esse papo, tá bom? Olha, um Um prazer, beijo enorme. um beijo enorme, muito autoconhecimento, muita reflexão e muita escuta do que nós desejamos para nossas vidas e para os nossos amores que nos cercam, né? Porque a gente está nessa também por Isso. amor, também. Um beijo enorme. Beijo.